O empate entre Corinthians 2, São Paulo 2, pelo Brasileirão da Neoquímica Arena, ele tem 3 pontos de vista, tá? A pessoa que não tem nada a ver com os dois times, ou seja, que só assistiu o jogo e observou o placar e o andamento da partida, tem uma opinião. O torcedor corintiano tem outra opinião. E o torcedor são paulino tem uma outra opinião, tá? Apesar de ter sido 2-2, os números bem parecidos, se você pegar as estatísticas, tem 3 visões dentro do próprio jogo e a gente vai discutir essas 3 visões aqui dentro desse vídeo. Para começar, a situação dos dois times, tá? O São Paulo, ele empatou contra o Internacional na última partida, ele foi bem, tá? Ele teve chances de vitória, mas você vê um São Paulo que vinha de 11 jogos de invencibilidade, que não perdeu com o Zubeldia ainda, tá? E você tem o Corinthians, que está numa crise absurda extra-campo, e em campo também, que o time não consegue produzir direito, que precisa dar uma resposta para o torcedor. Por quê? Porque já teve notícias, páginas policiais, etc. Então é uma crise completamente conturbada que acaba refletindo dentro de campo. O São Paulo não tem nada a ver com isso. E aí precisava dar uma resposta, cada um para o seu torcedor. O Corinthians, ele manda com aquilo que tem de melhor, tá? Esse é o considerado time titular do Corinthians. Alguém pode escolher uma opção ou outra aqui ali, mas não foge muito disso. Você tem uma linha de frente com o Yuri Alberto, você tem o Wesley e você tem o próprio Mosquito. Alguma pessoa colocaria, sei lá, o Pedro Raul, colocaria algum outro ponta, pode ser. Mas essa é a espinha dorsal do Corinthians. Já do São Paulo, você tem desfalques. Você tem o próprio Rafael, você tem o Rafinha, você tem o Moreira, você tem o Wellington Rato, que vem voltando de lesão. Então você vê que é um time que não está completamente 100%. Fora o Rames, se é uma incógnita ou não. O Pablo Maia, que está machucado. Mas você tem a volta do Rodrigo Nestor, que está fazendo bons jogos aí com os Belgi. O jogo começa e o São Paulo vai para cima, tá? O Lucas, ele já tem uma predisposição a ganhar de quase todos os zagueiros do Brasil. Ele ainda mantém aquela média de velocidade muito rápida como ele tinha na Premier League. Então ele, como é um cara muito inteligente, muito agudo, ele consegue pegar a bola do lado, rabiscar para dentro e abrir jogadas na área do Corinthians. E foi isso que fez. O São Paulo, através de passes rápidos, se eu não me engano, entre ele e o Caleri, ele recebe pelo menos, sai rabiscando todo mundo e consegue fazer o gol. Ali, tava dando impressão, cara, de que o São Paulo poderia fazer o segundo gol a qualquer momento. E aí o Corinthians, com base da raça, com base na superação, ele consegue ir neutralizando o jogo aos poucos. Só que antes disso, o São Paulo ele teve outra chance, com o Luciano obrigando o Carlos Miguel a fazer uma grande defesa e com o Lucas partindo no meio campo como um outro, acabando com a zaga do Corinthians. E aí no desenrolar da partida você vê o Corinthians começando a marcar mais o Lucas. Estava começando a ficar manjado, digamos assim, que o Lucas ele pegava a bola do lado, ia para dentro e abria espaço. Então o Antônio Oliveira ele consegue verificar isso, consegue dobrar a marcação em cima do Lucas, fazendo uma individual e dobrar a marcação para evitar esse tipo de jogada. E aí o Corinthians ele consegue chegar ao gol do empate num golaço do Igor Coronado, e aí chama-se a atenção. O Corinthians ele consegue tocar a bola do meio para trás e de trás até o ataque. Ou seja, o time de São Paulo como todo foi envolvido durante esse primeiro gol do Corinthians. E aí o Coronado ele recebe a bola de fora da área e bate sem chance pro Jandrei, que já começa, na minha opinião, não falhou em nenhum gol. Muita gente já vejo ficar falando que o Jandrei ele poderia ter pulado, ele poderia ter alcançado mais a bola ali no gol do Igor Coronado, mas a verdade é que o Coronado tirou muito bem do Jandrei e conseguiu bater na bochecha da rede. Só que você vê o São Paulo ele conseguindo fazer algumas escapadas e principalmente com o Lucas, tá? E a gente já vai falar isso sobre daqui a pouco. Lucas ele recebe a bola, ele toca, se eu não me engano, para o Igor Vinícius. O Igor Vinícius faz o cruzamento, a bola desvia, o Luciano ele tá na jogada, e aí o São Paulo faz o segundo gol. E aí chama essa atenção o seguinte, no segundo gol do Corinthians, você tem uma perda de bola ali do São Paulo. A perda de bola é de quem? Do Luciano. Cara, o Luciano, ele é um jogador muito esforçado, tá? Mas o que falta na minha visão é soltar a bola um pouco mais rápido, dentre outras dificuldades que o jogador apresenta dentro de campo. Só que nesse espaço de campo, nessa faixa que ele está ocupando, principalmente ali de tirar a bola, ele precisa soltar a bola mais rápido.
ele demorou 2, 3 segundos, o que permitiu o bote do Corinthians e a bola sobrar para o Mosquito e mandar na gaveta do Jandrei. E aí você tem um peso sobre o jogador. Olha só, você, infelizmente, não consegue ter uma boa finalização com os 2 pés. Essa é muita crítica do torcedor de São Paulo. Você consegue incendiar o jogo fazendo tomar cartão amarelo, ficando fora de algumas partidas. E, infelizmente, ele não tem um passe muito rápido. Isso acaba prejudicando o time. Então, juntando todas essas questões, você vê que o Luciano poderia ter evitado o segundo gol do Corinthians, sim, tá? E aí vem a segunda etapa. A segunda etapa com o jogo bem mais morno, um jogo bem mais marcado, fazendo substituições, tá? E aí você tem 2 grandes chances. Uma com o Yuri Alberto conseguindo rabiscar para o meio, fazendo o Jandrei defender. E a outra é o São Paulo fazendo uma jogadaça. E o Carlos Miguel fazendo uma defesa de cinema, tá? Tirando a bola em cima da linha. O que a gente pode tirar de conclusão de alguns pontos aqui? Primeiro ponto é para o Corinthians. O Corinthians precisava de uma resposta para o seu torcedor. E acho que mesmo empatando com o São Paulo, mesmo sendo no seu estádio, o resultado foi bom para o Corinthians. Por quê? Porque, como eu falei, você já vem numa crise em campo, você já tem uma crise extra-campo. E você pega o São Paulo embalado, que ainda não perdeu sob o comando do novo treinador, você vê que o São Paulo ele tem melhor time que o Corinthians, você vê que na força da raça, na força da superação, na força da sua torcida, o Corinthians foi buscar um empate 2 vezes depois de ter saído atrás do placar. Tá? E ainda já vem o fantasma na cabeça sobre o jogo anterior. Então, óbvio que os jogadores vão ficar pensando, caramba, será que a gente vai perder de novo? Será que vamos entrar em crise, etc.? Não foi isso que aconteceu. Corinthians, através da raça, ele conseguiu machucar o São Paulo, gerar dificuldades. E ele ganha um ponto. Essa é a minha visão. A outra opinião. Quem viu o jogo de fora? Quem é torcedor, por exemplo, do Palmeiras, do Santos, ou quem aproveitou o futebol, viu até que é um jogo bom, tá? Eu vejo muita gente ficar falando que o jogo foi fraco tecnicamente, só que teve momentos muito interessantes, principalmente no primeiro tempo. Poxa, terminar o primeiro tempo com 4 gols, um clássico, é difícil de acontecer. Então você vê que foram aproveitados, foram bons momentos. Deu uma baixada de ritmo no segundo tempo, mas quem viu de fora, viu um bom jogo de futebol, tá? E a opinião do torcedor São Paulino. Apesar do São Paulo ter desfalques, apesar do São Paulo ainda estar fazendo o seu time titular, ali com o Luiz Gustavo voltando, com o Elidon Rato voltando, com o Ferreirinha entrando no segundo tempo, você tem um fator primordial. Primeiro ponto, o time depende do Lucas para criar. São Paulo não tem um outro meia que poderia ser o James Rodrigues nesse caso. Não tem um outro meia que consegue criar. Tá? Quando você vê que o Lucas pega na bola, o jogo é outro. Quando o Lucas está marcado, como no segundo tempo aconteceu, o São Paulo tem dificuldades para poder criar. O Lucas ele é aquele cara do passe refinado, ele é o cara que finaliza muito bem, ele é o cara que atrai marcadores para deixar alguém livre. E ele ainda tem velocidade, apesar de ele ter 30 anos, ele ainda tem uma velocidade, tá? Ele deixa qualquer zagueiro no chinelo aqui no Campeonato Brasileiro. Ele fez isso já contra o Palmeiras, por exemplo. A gente está falando da dupla zaga do Palmeiras, tem o Murilo e o Gustavo Gomes, que são muito rápidos. O Murilo, por exemplo, ele ganha do Hulk, mas ele não consegue ganhar do Lucas. Mas o São Paulo, sem o Lucas, ele tem muita dificuldade. E isso aconteceu no segundo tempo. Lucas marcado, o São Paulo teve dificuldade para criar. Outra coisa é o Luciano. O Luciano, ele é um cara muito esforçado, ele é um cara que briga pelo time, etc., mas ele perde muita bola. E isso aconteceu de novo. E outra coisa é, o São Paulo tem mais time que o Corinthians. O torcedor São Paulino está pensando o seguinte, olha, o rival tinha tudo para poder perder hoje. O São Paulo tinha que aproveitar essa chance. Infelizmente, o empate para o torcedor São Paulino é uma derrota. Tá? Isso mostra o seguinte, um Corinthians ele tem condições de se reerguer. Se ele jogar na vontade que fez hoje, ele pode fazer bons jogos. Mas a tendência é o Corinthians continuar numa crise até conseguir ajeitar a situação, pelo menos do time dentro de campo. Porque o time do Corinthians é limitado. Tá? A do São Paulo é até quando os jogadores não vão conseguir fazer 1 contra 1 bem eficiente. Até quando vai ficar dependendo 100% do Lucas.
perdendo gols na cara, perdendo bolas para o adversário com erros de passe, tá? Porém, tem que exaltar o seguinte, o Zubeldia, ele mantém a invencibilidade dele, ponto. 12 jogos invictos até o momento. Mas você vê que o São Paulo ainda pode jogar mais do que vem jogando, beleza? Quero saber sua opinião, o que você achou do jogo? Você acha que o jogo foi justo, o resultado foi justo? Você torce para um dos dois times? Deixa aqui a sua opinião e se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais, beleza? Tamo junto e até a próxima.